Você não vai acreditar. Leila acaba de recusar uma oferta de 195 milhões de reais pelo Richard Rios. E o motivo dessa decisão está chocando todo mundo. Fique ligado que eu vou revelar tudo agora. Uma semana depois daquela dolorida derrota para os torcedores, também para o elenco, para o técnico Abel Ferreira contra o Chelsea nas quartas da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras volta aos trabalhos, voltou nessa manhã, agora há pouco a gente viu os jogadores entrando por aqui, sem Estevão, porque agora já é jogador do Chelsea oficialmente, sem Paulinho, que vai passar de novo por uma cirurgia para tentar corrigir o problema que tem na canela, ali na região da canela, que o impede de jogar por mais de 30 minutos, não vai mais atuar nessa temporada, sem o Murilo, que está com uma lesão na coxa, ainda decorrente da Copa do Mundo, mas com Ramon Sosa, reforço do Palmeiras, atacante paraguaio de 25 anos, hoje vai ter aquele primeiro dia de aula, primeira chance de conhecer todos os companheiros, também conversar um pouco mais com a comissão técnica e começar a trabalhar para ser o jogador do lado esquerdo, disputar a posição com o Alan, com o Facundo Torres, que pode ser o atacante do Palmeiras pela direita, agora brigar com o Felipe Anderson por essa vaga. O Palmeiras tem algumas situações importantes para definir antes do jogo contra o Mirassol na quarta-feira. Situações que competem a Anderson Barros, diretor de futebol, também a Leila Pereira. Estamos falando de Richard Rios. Informação importante trazida pelo nosso Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes com exclusividade em primeira mão. O Richard Rios tem uma proposta na mesa para o Palmeiras de 30 milhões de euros para se transferir a Roma ao futebol italiano. O Palmeiras tem 70% do passe do Richard Rios, portanto, poderia ganhar mais de 20 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. Mike também está atraindo olhares por aqui, olhares de rivais do Santos, mas o Palmeiras quer mantê-lo por aqui. Informação que eu consegui apurar é que ainda neste final de semana o Mike deve se reunir com a diretoria para discutir uma renovação contratual até o final de 2026. Ele tem contrato até o final deste ano. O Palmeiras, enquanto isso, se prepara para voltar a atuar, como você colocou, Renata, contra o Mirassol. Quarta-feira serão outros 4 jogos até o final do mês, o último contra o Corinthians, dia 30, abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil. Boa, Caio. Panorama aí bem completo, como a gente gosta, do Palmeiras, que retorna às atividades e já se prepara para a sequência da temporada. Edu Dracena, principalmente com a saída do Estevão, o que você espera para esse novo Palmeiras após a Copa do Mundo de Clubes? É lógico, Renata, você substituir um talento como é o Estevão é difícil, mas eu acredito muito na questão do elenco do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores, né, mostrou o Alan, né, um jovem talento, né, contratou agora o Sosa, que é um jogador também jovem, com um potencial muito grande para o Palmeiras. Então, eu acredito muito também no trabalho do Abel. O Abel já fez várias reformulações no elenco e conseguiu dar resultado. E é isso que a gente acredita bastante, até porque ele conhece todos. E todos que estão ali foram indicados por ele. E isso faz com que, de repente, ele monte um time diferente do que montava com o Estevão. Então, acho que o trabalho vai ser muito mais agora árduo e difícil para que o Abel consiga levar o Palmeiras aos títulos novamente. Tem novidade no Palmeiras, o atacante paraguaio Ramon Sosa já chegou e falou como jogador do clube. Yo soy un volante por fuera, me gusta jugar mano a mano, soy encarador, bueno, también me gusta hacer los goles o hacer asistencia a mi compañero. Se van a topar con un jugador guerrero que van a dejar toda la cancha y que siempre va a querer ganar. Do paraguayo Ramon Sosa. Eso ya de conocer el estadio, jugar ahí, que apoye la gente. La verdad que muy ansioso y estoy esperando. Um pouquinho aí também do currículo do Ramon Sosa, 25 anos para o atacante paraguaio que estava no Nottingham Forest, temporada 24-25. 23 jogos, 4 como titular, 3 gols e 1 assistência. Chegou ao clube inglês em agosto de 2024, também já com jogos pela seleção paraguaia, são 23, 1 gol e 1 assistência. E o Matheus Carreira mostra mais pra gente como joga o novo atacante do Palmeiras. Tudo bem, Carreira? Seja bem-vindo, amigo. Beijo pra você. Tudo bem, Glaucio? Um beijo pra você, um beijo pro camarada fã de esporte. É isso aí. Jogador novo na área, desperta a curiosidade do torcedor do Palmeiras. Vamos ver, então, algumas características que o Ramon Sosa pode emprestar aí para a equipe do Palmeiras. Vale ressaltar que ele é um ponta esquerda, certo? O que me faz crer
que Facundo Torres venha jogar onde estava Estevão, né? E aí liberando espaço para Ramon Sosa desempenhar ao seu pé natural. Vamos ver então o que eu quero dizer desempenhar ao seu pé natural. É um cara que imprime bastante potência nesses chutes de média a longa distância. A gente vê aqui oportunidade criada jogando pelo Tajeres e também jogando com a camisa do Nottingham Forest. O goleiro do West Ham vai dar uma bela salvada aí, mas a gente vê que é um cara que tem essa questão de finalização de média distância, imprimindo bastante potência. A gente vê aqui também agora outra característica de Ramon Sosa, que ele é um cara de muito ataque ao espaço. Então, a gente vê aqui, movimento de segurar a corrida quando ele vê que vai entrar em impedimento, mas a gente vê também a questão de aceleração quando ele vê que está habilitado para jogar. Segura a passada de novo, ataca o espaço. E aqui, uma outra questão que é muito fundamental no jogo dele, que esse cara ele não tem timidez de usar o pé não dominante dele. Ele é destro, mas em situações onde ele precisa utilizar o seu pé esquerdo para ganhar tempo ou acionar melhor os seus companheiros, ele vai fazer isso. Tanto que vocês vão ver aqui, ele vai fazer esta bola para a segunda trave, aproveitando a chegada do seu companheiro. Olha só como ele vai utilizar o pé esquerdo. Muitos jogadores não sentem essa confiança, ele tem essa confiança de usar o pé esquerdo. Aqui outra questão também. Vocês vão ver que ele vai dar o tapa aqui para essa região, para o fundo, com o pé esquerdo também, vai pedalar e vai utilizar o pé esquerdo, mas é um cara que tem muito essa questão de ganhar as costas, seja no duelo 1 contra 1, ou seja, para ganhar as costas da linha defensiva, que a gente vai ver mais à frente, mas aqui a gente vai ver de novo, ele dá esse drible em direção ao espaço, supera o seu marcador ali na imposição de velocidade e gera um cruzamento para o Tajeres. E aqui a gente vê a característica mais marcante dentro do jogo dele, que é isso aqui, essa questão de detectar espaços na linha defensiva e fazer o movimento de infiltração. Aqui ele baixando para se associar com os seus companheiros, e aqui a gente já vê o movimento do companheiro dele de atrair um jogador da linha defensiva, e aí onde abre esse espaço ele faz essa diagonal de fora para dentro, porque é um ponta, né? Faz essa diagonal de fora para dentro, recebe muito bem, usa o pé esquerdo para fazer essa assistência para o Hirochi. E aí, gol do Tajeres. Aqui, já jogando pelo Nottingham Forest, perdão. Olha só, se associando, procurando espaço, quando ele vê que tem uma quebra na linha defensiva, ele vai atacar esse espaço às costas da linha defensiva, vai sustentar os contatos ali, porque também é um ponta que tem um porte físico interessante, 1,79, sustenta bem seus duelos aéreos, sustenta bem os seus duelos pelo chão. Vamos ver como ele vai se encaixar nesse novo Palmeiras, que vai ter que se adaptar à saída do Estevão, né, Gláucia? Com certeza, Carreira. Obrigada, amigo, pelas informações, trazendo um pouco mais de como joga o novo reforço do Palmeiras. E para a gente arrematar esse noticiário palmeirense, tem notícias sobre Richard Rios. Está lá no nosso site, no espn.com.br. Mais uma oferta pelo Rios. Por que o Palmeiras não se anima nem com esta oferta de 2.250% maior do que pagou por Richard Rios? Seria agora a proposta da Roma, né? O Richard Rios, que voltou muito valorizado desse Mundial de Clubes, né, André? Já foi falado do interesse de outros clubes na Europa, Porto, Inter, Atlético de Madrid, enfim. Só que o Palmeiras quer ainda mais. A ideia do Palmeiras é receber uma proposta na casa de pelo menos 40 milhões de euros. Para um jogador desse nível, está muito claro, né, que ele tem condição para jogar na Europa. E essas ofertas, elas não aparecem para quem não é avaliado, né, por essas equipes, que chegam à conclusão que o investimento é plenamente justificado. Então, o que parece é que o Palmeiras está recusando ofertas que considera baixas para aquilo que ele traça como um mínimo para sentar-se à mesa e conversar. Isso não quer dizer que o Richard Rios não será negociado. Creio que, ao contrário, ele será, mas quando o Palmeiras achar que as ofertas estão no nível que o clube entende ser o correto. E, infelizmente, para o torcedor palmeirense, são indícios de que, em breve, o Richard Rios estará em outro clube. Só para explicar, né, André, por que o Palmeiras também quer a mais, o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do Richard Rios, aí os outros 30% do atleta, por isso que o Palmeiras quer chegar a uma oferta ainda maior para ficar também com mais do que investiu até
pelo jogador, disputado e valorizado no mercado europeu, Richard Rios pós-mundial. Agora chegou a hora da gente falar do Palmeiras por aqui, porque o assunto de hoje, um dos assuntos, é a cirurgia do Paulinho. E para você aí que está aí do outro lado entender melhor sobre a situação do camisa 10 do Verdão, ele, José Paes, fez uma reportagem explicando tudo sobre a lesão do jogador. O fim de ano do palmeirense em 2024 foi de muitos fogos e celebração. No dia 31 de dezembro, o Palmeiras anunciou a até então contratação mais cara da história do clube, o atacante Paulinho, ex-Atlético Mineiro. Primeiro de tudo, expor minha alegria, minha felicidade de estar vestindo essa camisa que é tão pesada, que é tão grande, no futebol brasileiro, no futebol mundial. Apesar dos valores envolvidos e da expectativa gerada, o Paulinho só estreou pelo Palmeiras no dia 12 de abril, na vitória por 2-0 sobre o rival Corinthians. Essa demora toda para entrar em campo pelo Verdão aconteceu porque o jogador tinha passado por uma cirurgia complicada para correção de uma fissura por estresse na tíbia da perna direita e precisou ficar 5 meses afastado dos gramados. O problema é que o atacante voltou a sentir dores quando retomou a rotina de treinos e de jogos e vai ter que passar de novo por uma outra cirurgia depois do Mundial de Clubes. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão. Toda vez que há uma nova lesão em cima da lesão anterior, isso é um pouquinho mais preocupante, porque o fator de risco mais importante para uma lesão é ter tido uma lesão anterior. Ele é 7 vezes mais importante do que qualquer outro tipo de fator de risco. Então você é obrigado, quando você tem uma recidiva da lesão, como a gente chama na parte médica, a ser um pouco mais agressivo, porque você tem que fazer coisas a mais do que você fez na primeira tentativa de resolução do quadro. Sem poder atuar por muito tempo, o Paulinho tem tido os minutos em campo controlados pelo Palmeiras. Inclusive, contra o Botafogo, ele entrou apenas no segundo tempo, fez o gol da vitória lá no Mundial e depois foi substituído na prorrogação. Aí eu preciso perguntar para o doutor aqui. Doutor, quanto tempo vai demorar para o Paulinho se recuperar de uma nova cirurgia no mesmo local? É o mesmo tempo da primeira cirurgia? É um tempo diferente? Como é que fica isso? A tendência é ser um tempo maior. O quão maior será depende da evolução clínica dele e do método que foi adotado para fazer a nova osteossíntese, se foi colocado enxerto ou não na região acometida. O osso tem um metabolismo muito lento. É uma questão mais ou menos proporcional. Tanto que uma das coisas mais difíceis na ortopedia é você conseguir dizer com absoluta certeza em quanto tempo uma fratura por estresse irá consolidar. Desde a estreia com a camisa alviverde, o Paulinho soma 15 partidas, 3 gols e 2 assistências. E o que o torcedor palmeirense mais espera agora é que esses jogos e essas participações em gols se multipliquem o mais rápido possível. Prepare-se para viver uma aventura com o Passaporte Decolar. Acumule pontos em cada viagem e avance em um jogo emocionante. Seus pontos podem ser trocados em qualquer momento por descontos em produtos no site ou app. Passaporte Decolar, para você viver viajando. Acesse o site e se inscreva. José Paes, por favor. E aí, Paulinho vai voltar quando? Ano que vem? O próprio Paulinho deu uma declaração dizendo que deve voltar mesmo só no ano que vem e pelas informações que a gente tem, está passando por exames e muito em breve vai passar por essa cirurgia. Como o doutor aí disse na reportagem, pode ter um período diferente de recuperação, né? Nesse período, nessa primeira cirurgia, ele ficou 5 meses. E aí, o que você acha dessa decisão da Leila? Será que foi a escolha certa? Comenta aqui embaixo, deixa o like e não esquece de se inscrever para não perder nenhuma novidade.